Você acorda em uma manhã qualquer e descobre que dezenas de países ao redor do mundo decidiram, ao mesmo tempo, abandonar os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Bilhões de dólares sumindo da noite para o dia. Brasil, Irlanda, Índia, Japão, China até o Canadá está pulando fora. Você não vê isso nos noticiários, nenhum alerta de emergência, nenhuma coletiva da Casa Branca. Mas algo gigantesco está acontecendo silencioso, invisível e potencialmente devastador. O que esses países sabem que nós ainda não sabemos? Nos últimos 3 meses de 2024, mais de 250 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano foram liquidados por nações que, até pouco tempo atrás, pareciam confiantes na estabilidade do dólar. Não estamos falando de países marginais, instáveis ou em crise. Estamos falando de potências aliadas, parceiros comerciais históricos, colunas do sistema financeiro global. O Brasil puxou o fio da granada com uma retirada de 55,9 bilhões. A Irlanda seguiu com 42 bilhões. Os paraísos fiscais começaram a se mover. O Cayman, que sempre funcionou como caixa preta do capital internacional, retirou 41,2 bilhões. E o Canadá vizinho, parceiro de defesa, membro do G7, retirou 37 bilhões como quem diz, já deu. A Índia, a Noruega, até o Japão e a China todos cortando. Todos ao mesmo tempo. Esses países não estão apenas movendo capital, estão emitindo um alerta silencioso. Eles estão dizendo sem dizer, não confiamos mais nos Estados Unidos. E talvez o mais assustador não seja o valor dessas retiradas, mas a ausência de reação pública do governo americano. Nenhum plano, nenhuma explicação. Como se não houvesse crise, ou como se a crise já fosse tão grande que ninguém se atreve a nomeá-la. Por que a Irlanda venderia 42 bilhões em ativos considerados os mais seguros do planeta? Por que o Japão reduziria a exposição ao dólar se o dólar ainda é teoricamente o porto seguro do mundo? Talvez a resposta esteja em algo mais profundo. Algo que vem se formando há anos, alimentado por decisões políticas que pareciam corajosas para alguns e imprudentes para outros. Talvez tudo tenha começado com uma guerra comercial mal calculada. Sob a retórica de America First, Donald Trump não apenas virou as costas para acordos internacionais. Ele declarou guerra ao próprio sistema econômico que sustentava a hegemonia americana. Tarifa após tarifa, inimigo após inimigo, ele comprou brigas com aliados históricos e rivais estratégicos ao mesmo tempo. Começou com aço e alumínio, depois carros. Depois, eletrônicos, e então, em um movimento que seria catastrófico, produtos agrícolas. O mundo observava, entre surpreso e alarmado, enquanto os Estados Unidos se auto-isolavam. E agora, os efeitos estão aqui. Eles chegaram. E ninguém consegue mais fingir que não vê. A confiança no dólar, aquela que levou décadas para ser construída, está desmoronando em questão de meses. E aqui está o verdadeiro problema. O dólar não é apenas uma moeda. É a base sobre a qual o mundo inteiro opera. Ele está em 88% de todas as transações internacionais. É o que garante a liquidez do petróleo, o funcionamento dos bancos centrais, o valor de centenas de moedas nacionais. Quando países vendem títulos americanos, eles não estão apenas desfazendo investimentos. Eles estão reprogramando o código-fonte da economia global. E você, cidadão comum, talvez pense que isso não te afeta. Talvez imagine que isso é uma briga entre governos e investidores bilionários. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando o mundo perde a fé no dólar, o seu salário perde valor. Seu poder de compra despenca. Seus sonhos ficam mais caros. Suas dívidas aumentam e os juros vão te engolir. E tudo isso começou com uma política que prometia proteger os empregos americanos. Uma promessa que agora se revela como o primeiro dominó numa cadeia de consequências imprevisíveis. Enquanto o governo americano tentava se blindar com discursos patrióticos, a China observava em silêncio e então contra-atacou. A resposta veio em forma de tarifas. Mas o que parecia um gesto simbólico, uma jogada de xadrez diplomática, se transformou num cerco econômico impiedoso. A China reduziu suas importações de soja americana de 36 milhões de toneladas para apenas 16 milhões entre 2018 e 2020. Isso custou bilhões aos agricultores americanos.
Famílias rurais inteiras entraram em colapso financeiro. Fazendas centenárias fecharam as portas. E quando os protestos começaram, o governo respondeu com silêncio, ou pior, com promessas vazias de compensações que nunca vieram. Enquanto os Estados Unidos brigavam com o mundo inteiro ao mesmo tempo, a China expandia sua influência em silêncio. Fechava acordos com a América Latina. Aproximava-se da União Europeia. Investia pesadamente na África. Estendia os braços para o Sudeste Asiático. E, claro, fazia o que sempre fez melhor: produzir mais, com mais eficiência e por menos. Hoje, os Estados Unidos não enfrentam apenas um rival comercial. Enfrentam um sistema inteiro que está sendo reescrito sem eles. E a prova disso está no mercado mais simbólico de todos: os automóveis. Com uma tarifa de 25% imposta pela China, os carros americanos ficaram praticamente inviáveis por lá. Tesla, GM, Ford, os gigantes da indústria americana foram empurrados para uma encruzilhada cruel: reduzir lucros ou perder mercado. E enquanto isso, marcas chinesas como BYD, NIO e Xpeng avançam a passos largos, não só dentro da China, mas também na Europa, América do Sul e em breve nos Estados Unidos. Eles dominam a tecnologia de baterias, produzem veículos elétricos mais baratos, têm o apoio direto do governo chinês. E sabem que estão vencendo sem precisar disparar um tiro. Mas essa história vai muito além de carros, tarifas e soja. Vai além de gráficos, siglas e boletins econômicos. Essa história é sobre poder, sobre narrativa, sobre quem dita as regras. E hoje, o mundo parece estar dizendo: os Estados Unidos já não são os donos do jogo. Imagine um fazendeiro do Iowa. Seu nome é Jonathan Miller. Ele acorda às 5 da manhã todos os dias há 26 anos, planta soja desde que herdou a terra do pai, que por sua vez herdou do avô. Sempre acreditou no valor do trabalho duro, sempre confiou que, se seguisse as regras e produzisse com qualidade, seu país cuidaria do resto, que o governo manteria os mercados abertos, que seus produtos teriam destino, que o esforço não seria em vão. Mas em 2024, Jonathan viu seus caminhões voltarem vazios. Silos cheios, contratos cancelados e um telefonema da cooperativa dizendo: a China cortou. De novo. Não é apenas uma crise agrícola. É um retrato do colapso silencioso que se espalha pelo país, vindo de uma retaliação econômica que poucos conseguiram antecipar. Sim, a China respondeu às tarifas de Trump. Mas não apenas respondeu. Ela contra-atacou com precisão cirúrgica, mirando exatamente onde o coração da economia americana pulsa: o campo, a indústria, os empregos. E agora, o golpe reverbera em todos os cantos do país. A guerra comercial que Donald Trump iniciou com discursos inflamados e bandeiras tremulando em comícios patrióticos se transformou em um campo minado onde milhões de americanos comuns pagam o preço sem sequer saberem porquê. Quando Trump impôs tarifas de 25% sobre centenas de produtos chineses, ele esperava que a China recuasse. Mas Pequim não apenas resistiu. Respondeu com sua própria bateria de tarifas, colocando 25% sobre automóveis americanos, restringindo a compra de milho, carne suína, trigo e, o mais simbólico, derrubando as compras de soja pela metade. De 36 milhões de toneladas, caímos para 16. Só esse corte representou mais de 20 bilhões de dólares em perdas diretas para os produtores rurais americanos entre 2018 e 2022. Você sentiu isso no preço do pão, no custo da carne, no supermercado da esquina, na bomba de gasolina, no aumento do aluguel. A guerra comercial afeta diretamente as cadeias globais de suprimentos. A China não só parou de comprar, ela começou a vender mais barato, mais rápido e com mais apoio do que nunca. Enquanto Trump criava muros econômicos, a China construía pontes comerciais. A BYD, que até poucos anos era apenas um nome exótico na indústria automotiva, agora é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. NIO e Xpeng ultrapassaram marcas americanas em inovação, design e, principalmente, preço. Enquanto você paga mais de $40 mil por um carro elétrico básico nos Estados Unidos, um chinês compra um veículo com autonomia de 500 quilômetros, tecnologia de ponta e custo de manutenção quase zero por 60% desse valor. O governo chinês não sabota sua própria indústria. Ele investe nela.
Ele acredita nela. Ele protege e alimenta o crescimento. Enquanto isso, nos Estados Unidos, empresas como Tesla, Ford e GM enfrentam tarifas altíssimas para vender na China. E aqui dentro, enfrentam um dilema cruel. Ou diminuem a margem de lucro e tentam manter competitividade, ou aceitam perder mercado para produtos chineses cada vez mais presentes, seja oficialmente, por importação ou não oficialmente, por peças e componentes. O resultado? Demissões, fábricas paradas, investimentos congelados. E uma indústria inteira que antes era sinônimo de orgulho nacional, agora sobrevive à base de subsídios emergenciais. O verdadeiro impacto da retaliação chinesa está na erosão da confiança. Quando um país como a China decide virar o jogo, os efeitos vão muito além dos números. Se antes um celular custava $800 e agora custa 1.200, é porque a cadeia de componentes eletrônicos ficou mais cara. Se antes uma obra levava 3 meses para ser concluída e agora leva 6, é porque as peças de construção ficaram mais escassas. As tarifas não são apenas sobre comércio. Elas são sobre tempo, custo, competitividade. São sobre o seu dia a dia. E quem acha que a China parou por aí está enganado. Nos bastidores, o país está se posicionando como líder global em energia limpa, inteligência artificial e tecnologia de baterias. As maiores usinas solares, os trens mais rápidos, os navios mais avançados estão saindo de fábricas chinesas. Enquanto os Estados Unidos discutem teorias conspiratórias no Congresso, a China fecha acordos de bilhões com países da África, da Europa e da América Latina. A guerra comercial não isolou a China, isolou os Estados Unidos. E cada novo movimento de retaliação coloca mais um tijolo nesse muro invisível que separa os Estados Unidos do restante do mundo. Países que antes se alinhavam automaticamente aos interesses americanos agora optam por Pequim. Não porque amam o regime chinês, mas porque veem resultados, veem eficiência, veem um parceiro confiável. Enquanto isso, os Estados Unidos lidam com fábricas fechando, cidades fantasmas se formando no interior e um Congresso paralisado por disputas internas. O plano de Trump, vendido como a salvação do trabalhador americano, está enterrando esse mesmo trabalhador sob uma avalanche de custos e perdas. E essa é talvez a parte mais perversa desse jogo, porque o custo não aparece no noticiário, ele aparece na sua conta do mercado. No boleto da luz, no parcelamento do carro, no crédito negado pelo banco. E enquanto você se esforça para entender por que sua vida ficou tão mais difícil, os discursos continuam vindo. Estamos vencendo. A verdade é que os Estados Unidos iniciaram uma guerra para a qual não estavam preparados, e agora enfrentam as consequências com a arrogância de quem ainda acha que dita as regras. Mas o mundo mudou, e se você não mudar com ele, será engolido. Você entra no supermercado, pega o mesmo carrinho de sempre, caminha pelos mesmos corredores. Mas algo mudou. A sacola de arroz que custava 18 agora custa 27. A carne subiu. O leite, o pão, o óleo, tudo mais caro. E aí vem a pergunta: isso é só inflação? Ou é a conta de algo muito maior que está acontecendo por trás dos panos? A verdade é que o impacto da guerra comercial travada pelos Estados Unidos, iniciada com bandeiras patrióticas e promessas de soberania, está explodindo onde dói mais, no bolso do cidadão comum. Não importa se você está nos Estados Unidos ou em qualquer outro país conectado à cadeia global de consumo, você está pagando por uma disputa que nunca escolheu participar. Isso não é apenas efeito da inflação global. É o reflexo direto da ruptura com a China, principal fornecedor de peças, chips, baterias e matérias-primas para o mundo inteiro. O que acontece quando você corta relações com quem produz mais rápido, mais barato e com mais escala? Você não só perde acesso, você perde tempo, perde vantagem, perde poder de negociação. E quem paga a conta final? O consumidor. Vamos para o interior de Ohio. Uma fábrica de ar-condicionados fecha as portas depois de 27 anos. O dono, George Hamilton, diz que não consegue mais importar os componentes que vinham da China. As alternativas americanas são mais caras, escassas e demoradas. O resultado? 138 trabalhadores demitidos em uma tarde. Famílias inteiras deixadas no escuro. E o pior, sem entender por quê.
Porque ninguém explicou para eles que uma tarifa aplicada por Trump 4 anos atrás sobre motores importados da Ásia ia fechar suas portas hoje. Mas e se eu te disser que o mesmo aconteceu em Boston, em Tulsa, em Fresno, em centenas de pequenas cidades onde as fábricas estão desligando as luzes uma a uma? Esse é o efeito dominó. E ele está em movimento. Você acha que está imune? Olhe para o seu celular. Metade das peças vem da China. Outra parte vem de Taiwan, cuja estabilidade geopolítica está à beira do abismo. Se a guerra comercial prosseguir, não se trata mais de preços, se trata de escassez. Mas enquanto os políticos em Washington continuam discursando sobre autonomia industrial, a realidade é outra. As indústrias estão mais fragilizadas, os custos estão maiores e os salários não acompanharam. Em outras palavras, o americano médio está mais pobre e mais impotente. E isso não é só um problema americano. O mundo inteiro depende do consumo dos Estados Unidos para girar a roda da economia. Quando os americanos consomem menos, os mercados travam, os investidores recuam e as economias de países exportadores entram em desaceleração. Talvez o problema não seja só econômico, talvez seja moral. Estamos assistindo a uma elite política alimentando um discurso nacionalista, enquanto o cidadão perde poder de compra, perde oportunidades, perde o sono. E tudo isso em nome de uma guerra que nunca teve estratégia clara. Trump disse que era preciso proteger os trabalhadores. Mas onde está essa proteção agora? Os empregos industriais, prometidos como salvação da classe média, seguem desaparecendo. A realidade mostra o oposto do que foi prometido. Os salários estão estagnados, os pequenos negócios não conseguem competir. E enquanto isso, os bilionários, esses sim, seguem acumulando lucros recordes. Os Estados Unidos estão enfrentando um novo desafio silencioso, sutil, mas devastador. A mudança na confiança global no sistema de precificação. O mundo está começando a negociar sem dólar. A Índia fechou contratos bilionários com o Oriente Médio em rúpias. A Rússia e a China já fazem comércio em yuan. E pela primeira vez em décadas, o dólar deixou de ser protagonista em contratos de petróleo e gás. Significa que o mundo não quer mais depender da estabilidade dos Estados Unidos. Significa que a hegemonia está rachando. E quando a moeda mais poderosa do planeta começa a ser evitada por parceiros estratégicos, o colapso não é mais uma teoria. É uma contagem regressiva. Enquanto o consumidor sente os impactos no dia a dia e enquanto o trabalhador perde o emprego, enquanto os pequenos empreendedores se afogam em dívidas. Donald Trump continua fazendo campanha, dizendo que tudo isso é vitória. E se você chegou até aqui, é porque está disposto a entender o que está por trás da cortina. Curta esse vídeo. Comente sua opinião. Compartilhe com quem ainda não entendeu o que está em jogo. E, principalmente, inscreva-se no canal. Imagine um país onde os advogados têm medo de aceitar um caso, onde os maiores escritórios de advocacia preferem se calar a defender a Constituição, onde os juízes, mesmo com décadas de carreira, começam a olhar por cima do ombro antes de tomar uma decisão. Não estamos falando de um regime autoritário da década de 30. Estamos falando dos Estados Unidos da América em pleno 2025. Donald Trump não está apenas em guerra contra seus inimigos políticos. Ele está em guerra contra o único sistema que ainda pode detê-lo: a lei. E nesse campo de batalha silencioso, ele está vencendo não com tanques, mas com decretos. Não com censura direta, mas com um método muito mais eficaz: o medo. Tudo começou com um gesto aparentemente técnico, uma ordem executiva. Trump assinou um documento que à primeira vista parecia apenas mais uma manobra política. Mas o conteúdo era explosivo. Restrições diretas a grandes escritórios de advocacia que estivessem envolvidos em qualquer processo contra ele. Um desses escritórios, conhecido nacionalmente, recebeu uma intimação no mesmo dia em que seus advogados participaram de uma reunião com Jack Smith, o promotor especial que investiga Trump por subversão do processo eleitoral. Um governo pressionando os próprios defensores da lei para que não se atrevam a cumprir a Constituição. Escritórios que, até semanas antes, estavam à frente de causas constitucionais, pararam de responder à imprensa.
Advogados criminalistas começaram a se afastar de qualquer processo que envolvesse o nome de Trump, e juízes federais passaram a receber ameaças anônimas por e-mail, telefone, redes sociais, ameaças que aumentaram logo após Trump publicar nomes de magistrados em suas redes. Um país onde o poder político intimida os guardiões da lei, onde o sistema que deveria julgar o presidente teme ser julgado por ele. E aqui está o detalhe mais importante. Isso não é novo. Trump já fez isso antes. Em 2017, ele chamou um juiz federal de inimigo do povo por barrar uma de suas ordens migratórias. Em 2019, tentou pressionar o Departamento de Justiça para desistir de acusações contra aliados políticos. Em 2020, atacou promotores que investigavam seus negócios. Agora, em 2025, ele não precisa mais atacar. O medo já fez o trabalho por ele. Mas não se engane, essa não é só uma guerra contra advogados ou juízes. É uma guerra contra o próprio conceito de justiça independente. Porque se os maiores escritórios do país se recusam a enfrentar Trump, se os promotores temem represálias e os juízes hesitam em aplicar a lei com medo de serem perseguidos, quem vai proteger os direitos de quem mais precisa? Quem vai defender a liberdade de imprensa quando ela for atacada de novo? Quem vai garantir eleições livres quando candidatos forem silenciados por decisões arbitrárias? Quem vai impedir que o próximo decreto seja contra ONGs, universidades ou qualquer um que se oponha? Essas são as perguntas que estão ecoando hoje nos corredores vazios de Washington. E a resposta, por enquanto, é um eco assustador de silêncio. Mas nem todos se calaram. Mark Elias, um dos advogados eleitorais mais respeitados dos Estados Unidos, declarou publicamente: "Nós não vamos recuar, nem hoje, nem nunca." Ele representa a Democracy Docket, um dos poucos escritórios que ainda aceitam causas diretamente ligadas a processos contra Trump. Mas até ele sabe o preço que está pagando. Desde que assumiu novos casos, seu escritório passou a ser alvo de auditorias, intimações e ataques virtuais em massa. Perfis falsos, fake news, ameaças de morte. Tudo parte de uma campanha de intimidação tão bem orquestrada quanto eficaz. A estratégia é clara, não é preciso calar todos. Basta calar os principais, os outros se intimidam sozinhos. Um sistema jurídico acuado, engolido pela retórica populista. E um povo que ainda acredita que tudo isso é apenas politicagem, sem perceber que as bases da democracia estão ruindo sob os próprios pés. Porque sem justiça não há voto livre. A história já nos mostrou como isso termina. A Venezuela acreditava que as instituições resistiriam. A Hungria achava que bastava manter eleições regulares. A Turquia confiava que a força da lei era suficiente. E agora, todas elas viram democracias fragilizadas se transformarem em regimes autoritários pouco a pouco, decreto a decreto. E se você acha que os Estados Unidos são imunes, pense de novo. Não há democracia forte o suficiente para sobreviver ao silêncio da justiça. É esse o campo de batalha agora. Não são mais os comícios inflamados. Não são mais as fake news virais. É a guerra contra quem ousa aplicar a lei. E nesse momento, o que está em jogo não é mais a reputação de Trump. É a espinha dorsal do Estado de Direito. Enquanto milhões de americanos tentam esticar os últimos dólares da semana, Donald Trump está em Mar-a-Lago, cercado de taças de champanhe, tapetes persas e bolsas Birkin de $445 mil expostas como troféus. Um salão luxuoso, flores importadas, seguranças armados e um seleto grupo de bilionários sorrindo, brindando, comprando influência disfarçada de status. Na entrada, o convite: junte-se à reconstrução da América. Mas reconstruir o quê, exatamente? Porque do lado de fora, os números contam outra história. Segundo o último relatório da Apollo Global Management, o PIB dos Estados Unidos está projetado para cair menos 2,5% neste trimestre. No mesmo domingo do baile luxuoso, a confiança do consumidor bateu o pior nível dos últimos 15 anos, incluindo entre os que ganham acima de $100 mil por ano. Pessoas que, em teoria, não deveriam se preocupar com o preço do gás ou do leite. Mas estão preocupadas, porque sentem que algo está profundamente errado. E então você liga à TV e vê Trump sorrindo.
postando imagens provocativas. De um lado, o retrato oficial da presidência. Do outro, sua foto de ficha criminal. Embaixo, a legenda: do herói ao perseguido. No mesmo domingo em que o PIB despenca, Trump envia e-mails em massa para sua base pedindo doações. Frases como "Salve a América", "Ajude a retomar o controle", "Contribua com $5 agora". Milhões respondem. Alguns doam 5, outros 50. Muitos, sem perceber, estão autorizando débitos recorrentes. Enquanto isso, o Salão de Mar-a-Lago exibe bolsas que custam mais que o valor de um imóvel em 36 dos 50 estados americanos. Com o valor de uma única Birkin Bag da festa de Trump, dá para pagar o aluguel de 50 famílias por 6 meses. Mas Trump não parece preocupado. Pelo contrário, ele acusa a mídia, ataca o Fed, insinua fraudes, espalha boatos sobre Biden e posta teorias de conspiração, tudo em questão de horas. No mesmo final de semana, compartilhou 3 matérias pró-Rússia, sugerindo que a Ucrânia estava enganando o Ocidente. A resposta veio rapidamente. O governo ucraniano precisou publicar uma nota oficial desmentindo o conteúdo. E então, mais uma cortina de fumaça. Trump anuncia uma nova política migratória baseada na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798. A medida prevê deportações sumárias, sem julgamento, sem recurso. No papel, um instrumento contra ameaças externas. Na prática, centenas de venezuelanos deportados para El Salvador sem sequer passar por um juiz. Quando os dados econômicos ficam ruins, Trump amplifica o caos político. Quando o caos atinge o pico, ele propõe algo novo, controverso, inédito. E quando todo mundo está discutindo isso, os números continuam piorando em silêncio. Segundo o relatório da Universidade de Michigan, 68% dos americanos afirmam que não acreditam que a economia vá melhorar nos próximos 2 anos. Mas há um detalhe importante. Os indicadores tradicionais, PIB, desemprego e inflação, não contam a história completa. Eles dizem: o desemprego está baixo, mas não dizem: as pessoas estão com 2 empregos para sobreviver. Estamos assistindo a um colapso disfarçado de estabilidade. Uma narrativa de sucesso baseada em métricas que não refletem a realidade das pessoas. E Trump sabe disso. Mas ao invés de encarar os dados, ele os transforma em propaganda. Não existe crise, existe perseguição política. Não existe desemprego, existe guerra cultural. Não existe recessão, existe nova era patriótica. E é exatamente aqui que mora o perigo. Porque enquanto os americanos enfrentam insegurança alimentar, precarização do trabalho e aumento da ansiedade coletiva, Trump finge normalidade. E pior, lucra com ela. A nova frente de arrecadação da campanha? Criptomoedas. Sim, ele criou uma reserva estratégica cripto, uma espécie de fundo público baseado em altcoins como XRP, ADA e Solana. Mas tem um detalhe que a maioria ignora. O Bitcoin foi deixado de fora. Bitcoin não pode ser controlado. XRP, ADA e Solana, por outro lado, têm ligação com fundos privados como a Bitwise, com conexões diretas com associados de Trump desde 2017. Agora imagine, o governo americano usando dinheiro público para comprar e valorizar moedas digitais ligadas a aliados políticos do presidente. É um esquema. E perigoso. Perigoso porque envolve volatilidade. Perigoso porque usa o Estado como ferramenta de investimento especulativo. Perigoso porque coloca o povo como fiador de uma bolha que pode estourar a qualquer momento. Lembra da FTX? Maior colapso cripto da história. Bilhões evaporaram. Agora imagine isso acontecendo com recursos públicos. E enquanto economistas alertam sobre o risco de um colapso de confiança no sistema financeiro, Trump avança. Aliados na Europa já se manifestaram. Bancos centrais expressaram preocupação. E mesmo dentro do Partido Republicano, vozes começam a soar desconfortáveis. Imagine uma criança com deficiência sendo carregada no colo pela mãe até a escola porque o transporte adaptado foi cortado. Agora imagine essa escola dizendo que não pode mais oferecer o terapeuta, o cuidador, nem mesmo a merenda. Ela vai sentar sozinha, no fundo da sala, sem auxílio, sem inclusão, sem futuro. Isso não é uma distopia. Isso está acontecendo agora, nos Estados Unidos. Em 2025, sob ordens do próprio governo.
Nos últimos meses, o que restava do Pacto Social Americano começou a ser sistematicamente desmantelado. Não em discursos, não em anúncios oficiais, mas em decisões silenciosas, brutais, administrativas, cortes, demissões, reestruturações e um tipo de abandono que nem mesmo os críticos mais ácidos esperavam ver. Começou com a educação. A primeira medida foi o corte de mais da metade da força de trabalho do Departamento de Educação. Profissionais experientes, técnicos de carreira, especialistas em políticas públicas, todos sumariamente dispensados. A justificativa? Eficiência orçamentária. Mas o que se seguiu foi qualquer coisa menos eficiente. Programas de apoio a escolas públicas foram congelados. O financiamento para alunos com deficiência foi reduzido em 40%. Isso afetou diretamente mais de 6 milhões de crianças. E como se isso não bastasse, o governo encenou uma falsa emergência de segurança. Convocou evacuação imediata das sedes do departamento em várias cidades. Quando os servidores retornaram, encontraram as portas trancadas. Tinham sido demitidos sem aviso. Um país que costumava investir para liderar o futuro, agora desinveste para consolidar o passado. Você lembra dos anos 2000, quando os Estados Unidos ainda lideravam rankings de inovação, produção científica, patentes? Quando universidades públicas recebiam verba suficiente para subsidiar pesquisas e bolsas? Agora compare com 2025. O financiamento federal para a pesquisa caiu 31% em 2 anos. Universidades públicas enfrentam déficit. Bolsas estão sendo canceladas. Professores renomados pedem demissão. Alunos de baixa renda estão abandonando os cursos por falta de apoio. E isso não para na sala de aula, se estende até o prato das crianças. Em alguns estados, como Texas e Ohio, escolas passaram a revezar o fornecimento de merenda um dia sim, um dia não. Trump diz que está salvando a economia. Mas que tipo de economia nega um prato de comida a uma criança em crescimento? Enquanto os mais pobres são empurrados para fora do sistema educacional, os filhos dos milionários seguem nas melhores escolas particulares, com tutores, viagens e estrutura. O abismo não só voltou a crescer, ele foi institucionalizado. E se a educação foi atacada com ferocidade, a saúde pública foi colocada de joelhos. O corte de 880 bilhões de dólares em recursos da Medicaid pegou em cheio 80 milhões de pessoas, a maioria, trabalhadores de baixa renda, idosos e pessoas com deficiência. Em um movimento sem precedentes, Trump ordenou a demissão de 70 mil profissionais do Departamento de Assuntos de Veteranos, VA. Isso enquanto 19 milhões de veteranos dependem do sistema para receber cuidados médicos. O resultado? Veteranos esperando 12 horas em filas por atendimento. Hospitais sobrecarregados. Casos de suicídio entre ex-combatentes subindo em 16%. O tempo médio para um cidadão americano com deficiência receber o primeiro benefício do Seguro Social passou de 6 meses para 12 meses. Um ano inteiro. Pessoas com esclerose múltipla, câncer avançado, doenças degenerativas sendo forçadas a esperar. Sem renda, sem assistência, sem dignidade. Mais de 7 mil funcionários da Social Security Administration foram demitidos. E o sistema está colapsando. O telefone não atende. Os e-mails não têm resposta. E os escritórios físicos estão fechando um por semana. A justificativa do governo? Redução de desperdício. Mas pergunte a quem perdeu o plano de saúde, a quem foi despejado por não conseguir pagar o aluguel enquanto aguardava um auxílio. Eles não veem redução de desperdício, eles veem traição. Porque enquanto isso tudo acontece, Trump continua viajando, arrecadando fundos, sorrindo para as câmeras, falando de glória, força e grandeza. Mas a grandeza dele não cabe no prato vazio de uma criança. E você sabe o que mais não cabe? O silêncio. O conformismo, a ilusão de que é só mais uma fase. Quando o Estado deixa de proteger os mais vulneráveis, ele se torna apenas um escudo para os mais poderosos. E o mais assustador é que milhões ainda acreditam que estão sendo protegidos, que tudo isso é necessário. E esse é o maior triunfo de Trump: fazer com que a vítima acredite que o agressor está salvando sua vida.
Imagine um país afundando lentamente, sufocado por inflação, desigualdade, colapso institucional e medo, e no centro disso tudo, um homem anunciando a criação de um fundo bilionário baseado em criptomoedas. Não é ficção, é 2025 e a proposta é real. Donald Trump criou um Fundo Estratégico de Criptomoedas dos Estados Unidos. Um projeto que, segundo ele, vai salvar a economia americana, acelerar a inovação e libertar o povo do controle financeiro da velha elite. Ou estamos diante de uma das maiores tentativas de manipulação de mercado já vistas com recursos públicos? Vamos conectar os pontos. Trump está promovendo um fundo com dinheiro do contribuinte para comprar criptos que ele mesmo pode influenciar. Ao mesmo tempo, usa seus canais e aliados para gerar hype, levantar o valor dos ativos e coletar doações em massa de apoiadores desesperados. O nome disso não é reconstrução da América. O nome disso é insider trading com imunidade presidencial. Logo após o anúncio, protestos explodiram em Nova York, Boston e Phoenix. Economistas soaram o alarme. Grupos de fiscalização pediram uma investigação formal. O Parlamento Europeu publicou uma nota expressando grave preocupação com a instabilidade que isso pode gerar no sistema financeiro global. No meio disso tudo, Trump ainda lançou uma nova bomba. Disse possuir documentos explosivos que expõem toda a rede de Jeffrey Epstein. Durante dias, suas postagens foram compartilhadas aos milhões. Influenciadores da direita americana disseram que o império das elites globais seria derrubado. Hashtags dominaram as redes. Apoio, revolta, histeria coletiva. Mas havia um problema. Os documentos já haviam sido publicados em 2021. Não havia nada novo, nada inédito, nenhuma revelação. Cada movimento é parte de um jogo maior. Um jogo que mistura economia, política, justiça, mídia e agora tecnologia e criptografia. Mas por trás dos códigos e blockchains, o objetivo é o mesmo: construir um império privado sob o pretexto de salvar o público. O colapso já não é mais uma previsão. É uma realidade fragmentada que se esconde atrás de uma cortina de espetáculos cuidadosamente coreografados. E a pergunta que ressoa, no fim de tudo, é a mais simples e a mais dolorosa. Depois de tudo isso, os americanos ainda confiam em Donald Trump? A resposta, ao contrário do que se imagina, não é unânime. 45% dos ex-eleitores de Trump afirmam hoje se sentirem traídos. Protestos aumentaram 320% em relação ao ano anterior. Movimentos civis estão se reorganizando em todos os estados. Há um novo despertar, silencioso, mas crescente. Pessoas que, finalmente, estão começando a entender que essa crise não é sobre direita ou esquerda. É sobre verdade ou mentira. E essa talvez seja a maior vitória que ainda podemos conquistar, a capacidade de ver com clareza, mesmo no meio da fumaça. Se esse conteúdo te tocou, te informou, te ajudou a ver algo que estava encoberto, curta o vídeo. Deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que ainda está preso à narrativa oficial. E inscreva-se no canal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo, porque o que vem a seguir pode mudar tudo.